Nesses dias em que, em função da pandemia, nós vemos se multiplicarem os processos de sofrimento e de dor, seja em função das consequências mais diretas, como, por exemplo, a grande perda de entes queridos, de amigos, pelos processos de desencarnação, ou de forma mais indireta, o crescimento das necessidades de ordem financeira, no que diz respeito ao sustento das necessidades essenciais do ser, ou ainda o grande volume de adoecimentos de ordem psicoemocional, nós também vemos se multiplicarem nessa mesma proporção os tantos pedidos de oração, de prece em favor daqueles que sofremos, cada um no seu grau e ao seu modo, as consequências dessa pandemia. Essa prece, essa oração que, segundo o Espiritismo nos ensina, é designada como prece intercessória, ou seja, aquela que tem como destinatário alguém que sofre, que atravessa um momento de prova, de expiação, e a quem nós endereçamos as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, tem encontrado, nesses dias difíceis, grande quantidade de requisições. Basta às vezes que acompanhemos o telejornal para que possamos ver as súplicas de familiares, de médicos, em momentos de profundo desespero, para que aqueles que acompanhamos essas circunstâncias desafiadoras sejamos capazes de endereçar, nem que seja uma prece, uma rogativa, uma oração, intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso país, ou individualmente por alguém que amamos. O que Jesus teria a nos dizer, a nos ensinar sobre a prece intercessória? Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, mais especificamente no capítulo 22, nos versículos 31 e 32, uma passagem, uma rica passagem de rara beleza, em que Jesus afirma ter feito uma rogativa, uma prece intercessória em favor do amigo Simão Pedro. O evangelista narra, no versículo 31, primeiramente, que Jesus diz então: Simão, Simão, eis que Satanás vos requisitou para joeirar como trigo. Logo em seguida, no versículo 32, Jesus prossegue dizendo: Eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé. No primeiro momento, portanto, Jesus alerta o amigo para os momentos de dificuldade, de provação que ele atravessaria, intitulando esse momento, qualificando esse momento na figura do trigo passando pela peneira, daí a expressão joeirar como trigo, afirmando a Pedro que ele se veria muito em breve às voltas com os testes, com as provas de caráter moral, que, como nós sabemos, iriam culminar ali na sua negação. No versículo seguinte, no versículo 32, Jesus então afirma que rogou por Pedro, mas de forma mais essencial, Jesus destaca a natureza, o cerne dessa rogativa, dizendo que rogou para que não cessasse nele a fé. Esse elemento merece, de certa forma, a nossa atenção, principalmente quando estamos falando de preces intercessórias. Porque em uma prece intercessória que Jesus faz em favor do amigo, ressalta dessa prece como elemento essencial no pedido de Jesus para que não faltasse em Pedro, para que não cessasse nele a fé.
É exatamente esse elemento que o benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada Necessidade Essencial, vai destacar. Ele afirma que é justo considerar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que, em Pedro, não se enfraqueça o dom da fé, que é, ao olhar de Emmanuel, a nossa necessidade essencial. Daí o título da lição, Necessidade Essencial. Então, segundo a análise de Emmanuel, na rogativa de Jesus, nós não vamos encontrar pedidos, rogativas ao Supremo Senhor para que Pedro não enfrentasse dificuldades de ordem material, mas para que permanecesse viva nele a fé, para que não cessasse nele a fé. O que essa lição nos ensina? O que esse versículo de Lucas, sobre o olhar atento de Emmanuel, pode nos ensinar para todos nós que nesses dias também multiplicamos as nossas preces intercessórias? É justo considerarmos que é possível pedirmos em favor daqueles que amamos muitas vezes o encerramento das dificuldades de ordem material, a chegada de socorro para essas necessidades que dizem respeito ao sustento do corpo físico, ou até mesmo, principalmente, a cura, quando seja possível e quando o destinatário da nossa oração assim se faça merecedor. Mas o que Emmanuel nos diz é que é preciso não esqueçamos o elemento essencial na sustentação das criaturas, que é a fé. É isso que Jesus coloca no cerne da sua rogativa, para que não cessasse em Pedro a fé. É interessante percebermos que muitas vezes, mesmo que recebamos a cura, ou a chegada dos recursos físicos, se não tivermos acesa em nós a chama da fé, poderão ainda se avolumar em nós os sofrimentos em função da ausência dessa conexão com a divindade, dessa conexão com Deus, da nossa fidelidade a Deus, que diz respeito ao atendimento por nossa parte do programa que Ele tem em nosso favor, entendendo que a vontade de Deus será sempre a mais perfeita para a nossa felicidade. Portanto, a grande lição que Jesus nos lega é que não esqueçamos nas nossas preces intercessórias, como elemento principal, o pedido para que não cesse naqueles que enfrentam as tantas dores desses dias a necessidade essencial, a fé. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões de tema e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.